Então, se eu fizer alguma pergunta, não fiquem receosos de participar, certo? Então, a gente pretende trocar ideias. Primeira pergunta que eu vou fazer: quem é pai ou mãe aqui? Maravilha, olha, estou vendo um punhado de mãozinha levantada. E quem que é filho aqui ou filha? Todo mundo, né? Não tem jeito de não ser. Então, a gente vai comentar hoje sobre missão dos pais, pais e mães, né, de maneira geral. Mas nós vamos nos referir também ao Livro dos Espíritos, que tem uma seção que fala das semelhanças. Na verdade, a tradução do Guilherme Ribeiro fala como que os pais, né, são parecidos, né, parecência física e moral. Então, mas a gente vai comentando que a parecência não as semelhanças físicas e morais. Então, lá no Livro dos Espíritos, eu trouxe aqui, porque eu gosto de mostrar o livro assim, só para a gente ver, para a gente também ir lá procurar e estudar, né? Eu estou aqui fazendo algumas referências. Lá nesse item, né, parecência físicas e morais, Allan Kardec comenta o seguinte: sabemos que é muito comum os filhos, né, parecerem com os pais, mães, não é isso? Tem alguns traços nas características físicas. A gente puxa dos nossos pais, muito frequentemente, para caracterizar essa semelhança. E Kardec pergunta: e a parecência, né, ou a semelhança moral? Os filhos trazem dos pais a semelhança moral? O que é que vocês acham? Em partes. Então, o que acontece? Os espíritos responderam o seguinte: o corpo procede do corpo, através dos genes, da hereditariedade. Mas a alma, né, o espírito que está reencarnando, ele vem de Deus, não vem dos pais. Então, os espíritos responderam dessa forma. E Allan Kardec perguntou: mas de onde que vem, então? Que a gente percebe que às vezes os filhos puxam alguma coisa do pai, da mãe, né, algumas características, ou são muito próximos, muito amigos. Os espíritos respondem o seguinte: que são espíritos simpáticos, que têm semelhança de gostos, de preferências, de maneira geral, que vieram da mesma família, ou seja, faz parte, vamos dizer assim, dessa família espiritual, de vínculos, de semelhanças, de gostos, várias coisas. Mas Allan Kardec também pergunta: e o que acontece então quando os filhos não têm nenhuma semelhança com os pais e às vezes têm já repulsa, inimizades? Será por quê? Alguém tem alguma ideia? Que é do passado veio para... E isso são coisas relacionadas com o passado. E a gente vai comentar isso daqui um pouquinho. Mas, independente se a gente é espíritos afins dos nossos pais, ou os nossos filhos são espíritos afins ou não, Allan Kardec também pergunta na sequência do Livro dos Espíritos, lá na questão 209, me parece, pergunta o seguinte: os pais, já que não necessariamente vem uma semelhança moral, né, os pais podem colaborar com o crescimento moral dos filhos? Não, que maravilha! Todos estamos de acordo aí que os pais
participam dessa construção ou dessa melhoria dos filhos. E aí os Espíritos respondem o seguinte, que os Espíritos, nós Espíritos, ajudamos outros Espíritos nas jornadas. E os pais e mães ajudam os Espíritos dos filhos na jornada deles. E aí, os Espíritos completam que isso é consequência da educação moral. E aí nós vamos começar a trocar algumas ideias nessa questão da educação moral especificamente. Mas nós vamos refletir numa questão que está lá também no Livro dos Espíritos, lá na questão 685. Aí eu já pulei lá da 208, 210, lá para 685. A questão 685 está relacionada com a lei de trabalho. Aí a gente poderia pensar assim, mas o que será que o Fausto está querendo vincular a lei de trabalho com paternidade, com educação moral? Nós vamos refletir sobre isso. Lá na questão 685, Allan Kardec pergunta se os velhos devem ser ajudados pelos filhos. Velho, filhos. Mas então já está relacionado aí paternidade e tal, né? Maternidade. Então, os Espíritos respondem o seguinte: é uma obrigação do mais forte ajudar o mais fraco. Então ele já observa o seguinte: quando a criancinha nasce tão melindrosa, tão pequenininha, a mãe, o pai, os tios, os avós mais fortes ajudando o bebezinho na jornada que está começando, nessa nova jornada. E esse bebezinho vai desenvolver com a participação dos parentes, dos pais, mães, cuidadores, professores, de maneira geral. E no meio do caminho aí já começa eventualmente ou a aproximação ou a repulsa. Não é isso? Dificuldades de relacionamento, uma série de coisas. E aí, lá nessa questão 685, depois ela passa para 685 lá, Allan Kardec perguntou assim, mas e quando o velho não consegue trabalhar? Ele reforça essa questão da necessidade dos filhos colaborarem. E quando o velho não tem família? Allan Kardec foi apertando os espíritos, vocês percebem? E quando o velhinho não tem família? Compete à sociedade. Olha que maravilha. Depois a gente começa a refletir no nosso dia a dia. Percebem que o nosso dia a dia é uma luta contínua. E aí a gente está falando da educação moral. E a gente percebe alguns desafios da sociedade atualmente. Primeira coisa, vocês já perceberam que as criancinhas hoje já se colocam em situação de igualdade com os adultos? Porque já trata de você. Percebem isso? Há algum tempo atrás, eu sou dessa época, a gente falava senhor, senhora. Era um processo de algum externar algum respeito, alguma consideração, algum reconhecimento pela experiência. Mas os
filhos, a juventude, já chama todos nós de você, independente de idade. E eu conversando com uma pessoa, né, que tem uma criança adolescente, que a criança adolescente chega assim: pai, você não vai fazer tal coisa. Tipo, alguma preferência lá do pai. E aí o pai fala assim: filha, olha lá, eu te oriento a fazer as coisas, ou você está falando que eu não vou fazer? Aí o pai ficou até chateado. A gente cria criança tal, com tanto carinho, mas aí a gente fez a seguinte reflexão: a filha adora o pai, os nossos filhos nos adoram, quanto pai, quanto mãe. Mas quando chega no processo de opinião, de relacionamento, é você. E o você é igual para igual. Então eu dou minha opinião, Marcelo dá minha opinião e vai ter que valer também, porque eu sou criança, mas tenho opinião. Percebem que as crianças estão se colocando, às vezes inconscientemente, nesse papel de ter opinião? E aí é onde vem a necessidade de diálogo, de exemplo, que nós estamos falando do papel dos pais, mãe, pais, parentes que cuidam. E nós vamos comentar o seguinte, de um outro desafio que existe. Eu falei do primeiro desafio, que é da criançada que está vindo aí, já trata os adultos de igual para igual. O outro desafio é o seguinte: libertação da mulher no aspecto de que até pouco tempo atrás era limitada a ficar no lar cuidando dos filhos. Agora a mulher também já tem uma atividade profissional, uma atividade externa, de tratar de várias coisas, da aula, são gerentes de empresas, então tem desafios profissionais. E aí, nós vamos falar que os problemas da sociedade é por causa que a mulher não está no lar mais? O que vocês acham? Não, é isso não. E o pai não tem compromisso também não? Então a gente percebe que o outro desafio é o compartilhamento da educação. Da educação que nós vamos ver agora lá na questão 685, e quando Allan Kardec perguntou a respeito dos velhinhos, tal, o mais forte tem tratado o mais fraco, aí Allan Kardec vai fazer um comentário, além do comentário, além da resposta dos espíritos. E o comentário que Allan Kardec faz, depois eu vou pegar aqui para pegar uns termos que vai ficar bem mais claro. O comentário que ele faz é o seguinte: quando ele fala do... Deixa eu só pegar aqui. A sua página. Quando ele fala da questão de tratar o velho, ele fala assim, isso a gente vai fazer uma reflexão aqui no seguinte aspecto: tanto o velho, o idoso, né? E acontece também não só com o idoso, mas com o necessitado que está desempregado, sem ocupação, e está pedindo auxílio. Pode ser na nossa família ou um transeunte aí na rua. E muito frequentemente, creio que já passou pela cabeça de alguém, fala assim: por que não vai trabalhar? Já passou pela cabeça de alguém aqui? Isso é verdade, a gente se pergunta, por que não vai trabalhar? Aí, gente,
Em 1857, Allan Kardec faz um comentário no Livro dos Espíritos que parece que ele está falando para o dia de hoje. Ele fala o seguinte: não basta se diga à pessoa que lhe compete o dever de trabalhar. Não basta que se diga que a pessoa tem o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a existência por meio do trabalho encontre o que se ocupar. Então, é necessário aquele que está desempregado, para ele trabalhar, ele tem que arrumar um emprego. É óbvio esse negócio, né? Tem que arrumar um emprego. Mas, para arrumar um emprego, será que ele tem qualificação técnica? Será que ele tem iniciativa? Será que tem emprego para ele? Será que ele tem limitação física e não consegue o emprego por causa da limitação? Percebem que às vezes as pessoas não trabalham por 1001 motivos. E aí, assim, bom, e agora? Qual que é a nossa responsabilidade? Vamos ficar alimentando, vamos ficar suprindo a necessidade dessa pessoa continuamente? Aí, Allan Kardec faz um raciocínio aqui, a esse respeito, que, historicamente na sociedade, a sociedade passa por altos e baixos na questão econômica, na questão de recursos. É uma euforia, depois vem a dificuldade. Nós vivenciamos isso aí há 3 anos, aí 2020 até há pouco tempo, né? Quando veio a pandemia. E já tivemos várias recessões no mundo. Mesmo sem o processo de recessão, às vezes, localizadamente, numa cidade, numa região, a turma fecha uma fábrica, fecha algum recurso. Aí vem uma pessoa de uma cidade pequena ou de uma outra região, eu vou procurar recurso em Uberlândia. Chega em Uberlândia, não está preparado para receber essa pessoa, ou centenas de pessoas, ou milhares de pessoas. Tem um problema no outro país, está chegando gente aqui, não, lá no Brasil tem oportunidade. E aí a gente vai fechar as portas? Vai falar, se vira? Vai procurar emprego? Então, Allan Kardec faz essa reflexão, lá na questão 685, só que ele faz o seguinte, um alerta para nós. Geralmente, nós passamos por dificuldades ou por imprevidência ou por falta de iniciativa. Vou repetir. Às vezes a gente passa dificuldade por imprevidência ou por falta de iniciativa. O que ele quis dizer com imprevidência? É que nós vamos guardar, ficar guardando alguma coisa, mantimento, recurso, tal, que nós não sabemos o dia da manhã. Aí, não, lá no Evangelho tem uma lição que não adianta ficar guardando, porque os passos estão no céu, não fica pensando no dia de amanhã, não tem uma lição assim, né? A questão da previdência e da iniciativa também é a questão assim, gente, o mundo está mudando. Será que o que eu estou fazendo hoje, o que eu dou conta de fazer hoje, vai ser necessário amanhã? Ou vai estar automatizado e eu vou ter que fazer outras coisas?
Isso é previdência para a gente ir atrás das informações. Percebem? Aí vem um punhado de coisa de tecnologia, de melhorias, de redução de custos, que as empresas vão fazer, porque se elas não fizerem, elas não sobrevivem. E aquele de nós que era especialista em alguma coisa há algum tempo, essa alguma coisa há algum tempo ou não é necessária mais, ou já foi automatizada. Então, Allan Kardec fala para nós que a única forma de sairmos dessa situação é através da educação. Só que eu falei em qualificação, a qualificação é formação técnica, que a gente aprende na escola, ou aprende nos cursos de maneira geral, pode ser até à distância. Mas Allan Kardec está falando o seguinte: a educação que é necessária não é a educação que está nos livros ou nos bancos das escolas. A educação que é necessária é a educação moral, que aí nós voltamos lá nos pais e nos cuidadores, nos avós. O que é a educação moral? A educação moral é a forma de cultivar bons hábitos. Então, educação é o conjunto de bons hábitos adquiridos. Então, quando os Espíritos falam que é papel dos pais evangelizar, que é papel dos pais educar as crianças, é tornar as crianças melhores. Nós estávamos falando da índole, né, da moral das crianças, melhorar a moral delas. E mesmo assim ainda tem umas que são rebeldes. Aí nós vamos refletir o que seria então cultivar hábitos na criança. Nós vamos lembrar do jardineiro. Nós já percebemos que nós estamos olhando a nossa realidade. Vamos lembrar do jardineiro. Vocês já devem ter visto, ou já tiveram a experiência, que vai plantar uma plantinha lá, para ela não crescer torta, o que se faz? Coloca uma hastezinha, que é a guia, não é isso? Às vezes até amarra. Não estamos lá para amarrar a criança não, hein? Mas o que nós estamos dizendo é para nós sermos guia, orientadores. E o jardineiro, ele conhece, já imaginando a forma da planta. Se nasce um galinho ali meio torto, o que ele faz? Vai lá e come, antes que ele crie corpo. Por quê? Ele está olhando aquilo que ele está cultivando com amor, com carinho, para que seja algo que ele está imaginando de belo, de bom, no jardineiro. E nós que temos as criancinhas, e a criancinha, a gente percebe que ela está chegando com maus hábitos, pegou uma coisa do coleguinha, ou não quer dar alguma coisa do coleguinha, não quer compartilhar com o coleguinha brincar. Essas questões. Outra questão que a gente, às vezes, não aproveita as oportunidades de, vamos dizer assim, enriquecer a criança. Vocês já viram alguma situação onde a criancinha está aprendendo a caminhar por iniciativa, tromba no pé da mesa, começa a chorar, e a gente vai lá assim, mesa chata. Alguém já ouviu isso? O que a criancinha pensa o seguinte, gente? Tudo que está me incomodando é chato. E vai ter que corrigir, porque vai sair do meu caminho.
criança está receptiva a perceber todos os nossos atos, atitudes, hábitos, palavras, a ponto de, às vezes, nos gerar desconforto e inconveniências para nós. Mas para a criança ela está sendo real, normal. Um casal de amigos nossos viajando, não sei se eu comentei esse dia, viajando, aí eu chegando lá na viagem, nossa, agora nós vamos chegar lá na hora do almoço, a nossa tia, aquela tia fulana chata, nós vamos ter que almoçar com ela, e aí, comentando isso, não, mas depois nós vamos distrair. Isso, e a criancinha, vamos distrair, de boa, na cadeirinha. Chega lá, ô tia, como é que está a senhora? Tudo bem? Aí não foi isso que eu falou no carro, não. Percebem que as crianças estão nos observando? E qual é o exemplo que nós estamos dando? Então, é nesse sentido. E aí, para a gente poder ir caminhando aqui, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso guia moral, vamos dizer assim. Lá no capítulo 14, tem honrai o vosso pai e a vossa mãe. E nós estávamos falando da questão dos espíritos simpáticos, que às vezes estão na determinada família, mas tem família que tem os espíritos que ali tornaram-se ou se mostraram antipáticos ao longo do caminho. E aí, nesse processo, onde fala de cuidar dos velhos, tal, que nós já comentamos aqui, tem os filhos ingratos. E aqui tem no capítulo 14, que chama honrai o vosso pai e a vossa mãe, tem lá no último item desse capítulo, tem instruções dos espíritos. E tem uma mensagem de Santo Agostinho. Aí a gente pensa assim, nossa, alguma pessoa que está chegando nova na doutrina, né? Assim, mas Santo Agostinho é aquele lá da igreja? É. Porque é o espírito que tem as qualidades cristãs, ele não se vincula especificamente a uma determinada religião. O espírito bondoso, ele está ajudando todas aquelas que trabalham pelo Cristo. Tanto é que Allan Kardec perguntou para os espíritos: o espiritismo vai ser a religião do futuro? Os espíritos responderam: não, será o futuro das religiões. Por quê? As religiões, que às vezes têm um determinado caminho de interpretação, com a explicação da doutrina espírita, eles vão rever alguns caminhos de interpretação, embora a moral do Cristo seja a mesma. Percebem isso? Uma questão de interpretação, eu vou dar só como opinião. Alguns cultos consideram que nossa alma sobrevive, mas não renasce. Vai ficar eternamente na situação que ela escolheu durante a vida. É isso? Em algum momento eles vão refletir nessa situação. Mas vamos voltar ao caso do Santo Agostinho. Nós estávamos de Santo Agostinho, eu sabia que é o outro Agostinho de Hipona e tal. Foi por isso que Kardec colocou Santo Agostinho. E então o Santo Agostinho dá uma mensagem até longa, falando da ingratidão dos filhos. E que ele fala do papel dos pais, de maneira geral. Mas antes de falar do Santo Agostinho, eu vou falar de Emmanuel. Lá no livro O Consolador, que eu trouxe aqui para vocês verem, O Consolador. Lá na pergunta 190, Emmanuel responde perguntas
que os companheiros da Casa Espírita fizeram. E aí a pergunta 190 fala do dever e fala assim, mas e os pais que trataram os filhos com maior carinho e eles não assimilaram as questões do amor e são rebeldes? Aí Emmanuel responde o seguinte, depois a gente volta no Santo Agostinho. Quando os pais se dedicam intensamente aos filhos, no sentido de fazer o engrandecimento moral deles, mas eles não correspondem, então os pais, sem deixarem de dedicar aos filhos, precisam confiar na providência divina para que dê força aos filhos para poder suportar eventuais dores que virão. Entenderam o que Emmanuel respondeu? Vou repetir. Os pais estão se esforçando pelos filhos. O filho é rebelde, não quer seguir sugestão. Qual é o papel dos pais? Então, lembrando só, sem os pais deixarem de ter a atenção necessária, que eles tenham confiança em Deus, para que Deus dê a força para esses espíritos suportarem as dores que vão vir com a vida, devido aos caminhos errados. Entenderam isso? E aí Emmanuel complementa na questão 191, que as dores têm poder desconhecido, que às vezes são maiores do que o esforço do amor para a transformação. Entenderam isso? Às vezes a dor tem poderes desconhecidos que são mais fortes do que o amor da transformação. Então, às vezes aquele amor dos pais não foi suficiente para vencer aquela resistência. Mas a dor que eventualmente vai passar pelos erros cometidos, o filho às vezes vai despertar por uma coisa que ele não tinha reconhecido ainda. Entenderam o processo? Aí, para a gente finalizar, lá na metade da lição, da mensagem de Santo Agostinho, ele fala que os espíritos, quando desencarnados, reconhecem os seus erros, ficam rebeldes, e depois de anos, tem dois caminhos: ou estacionar na revolta, ou procurar caminho da luz. Quando ele quer procurar o caminho da luz, ele quer resolver os problemas do passado e vai procurar os desafetos. É onde ele se encaixa na família. O revoltoso se encaixa na família com aquele projeto de corrigir. Só que encarnou, perdeu a lembrança, às vezes não está com aquela força, bem rebelde novamente. Entendeu? Aí, Santo Agostinho fala o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Aí eu pensei, gente, mas será que a humanidade mesmo seria pai e mãe? O papel da humanidade de fazer crescer os espíritos. Não é só ou do pai ou da mãe, é de todos nós, um ajudando o outro, para que nós cresçamos. Então, Santo Agostinho diz que esse é o grande papel da humanidade, fazer todos que estão chegando poder crescer. Então ele continua: compreendei que, quando produzes um corpo,
a alma que nele encarna está procurando espaço para progredir. Aquela alma está querendo progredir, mas tem as suas dificuldades. Aí ele fala o seguinte: inteirai-vos. Então, esse aqui é para o nosso fechamento. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então a gente vai repetir para a gente fixar como fechamento do estudo do papel dos pais, dos avós, da sociedade, da humanidade. Vou repetir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, qual que é o nosso papel? Aproximar de Deus todos aqueles que vêm nos procurar. Aí, ele fala uma outra questão. Eu desmarquei aqui, não vamos procurar. Ele fala uma outra questão. E que não existe outro caminho para aproximar de Deus essa alma que não seja a caridade. Percebem o tanto que as coisas estão interligadas? Quando Kardec comentou, por que não vai procurar emprego? Não seria o caso a gente tentar dar qualificação, dar alguma ajuda? Estou chutando aqui algumas questões. Aí tem outra questão. E aqueles pais que tentaram de tudo, qual a caridade que eles estão fazendo para o filho rebelde, quando Emmanuel fala assim: a vida vai ensinar, apesar de todo o esforço. É no seguinte sentido: não é os pais lavarem as mãos, continuar amando, continuar lutando, vibrando por aquele filho desgarrado e confiante em Deus que a vida vai ajudar, às vezes através de alguma dor. E a gente vai lembrar da mãe de André Luiz, que em sonho manifestou para André Luiz lá no livro Nosso Lar, né? O André Luiz desencarnado, e André Luiz sonhou com ela. E ela falou o seguinte: o seu pai está no caminho errado, porque desvirtuou duas moças, tá, lá convivia, e eu vou reencarnar para casar com seu pai de novo e receber aquelas moças como filhas. Percebe o projeto divino do amor e da caridade? Então, que nós possamos lembrar, né, que por maior dificuldade que nós estejamos passando, provavelmente nós temos um pouquinho de conhecimento que a gente pode colaborar com a pessoa, um pouquinho de atenção que a gente pode dar ouvido para a pessoa. Eu posso corrigir o meu olhar para fazer menos julgamento e poder ver melhor as partes bonitas. Posso controlar a minha voz, a minha palavra, ao invés de criticar, incentivar aquele que está tentando. Percebem quantas coisas nós podemos engrandecer à nossa volta? Através do olhar, através da fala, através da audição. Perceberam a música bonita que estava aqui? Percebem que ela está no ambiente ainda?
Percebem que ela está no nosso coração? Então, quando a gente dá ouvidos, quando a gente se liga nas coisas divinas, nós vamos continuar trabalhando naquilo que nós temos obrigações, mas vamos ver aquilo que está à nossa volta com melhores olhos, com melhor participação. Nós vamos ver o lado bom das coisas, sem perder a confiança em Deus, por mais dificuldades que nós estejamos passando. Porque Deus não manda para a gente filhos complicados, doenças, dificuldades diversas, seja financeira, relacionamento, se não for para motivo de aprendizado. Não é castigo, nem assim, não, eu vou ter que espiar. Não, você vai espiar, pode até espiar, mas depois você vai ter que conviver, depois você vai ter que amar. Olha que coisa maravilhosa, que são oportunidades que nós temos. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê forças para seguir o caminho. Espero que tenha sido útil para a gente poder fazer algumas reflexões. E se falei alguma coisa, não era doutrina, foi engano meu, que às vezes eu confundi alguma coisa aqui. Muito obrigado pela atenção. Paz e muita semana de muita paz para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada.